Algumas dessas histórias aqui, elas parecem que pedem por uma continuação. Já outras nem mereciam isso. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Quarta-feira, dia de falarmos de livro, de filme, de jogo, de tudo isso que a gente gosta. Vamos falar de algumas histórias e vamos falar sobre alguns livros que bem que poderiam ter uma continuação, mas não tem. E vamos falar também de alguns que tiveram continuações, infelizmente, porque a gente sabe, né? Isso é muito curioso, porque eu sou um cara que eu não sou o maior fã de sagas, eu já falei isso 1000 vezes aqui no canal, vocês sabem disso. Quando eu vou ver um livro, vejo o número 1 lá no cantinho, já me dá uma desanimada, mas ainda assim tem alguns casos, meus amigos, que a gente se apaixona pelo livro, a gente se apaixona pela história, e aí não adianta, a gente quer que tenha uma continuação e infelizmente nem sempre tem. Existem outros casos, inclusive de livros que estavam sendo lançados, eram uma saga, tinham várias continuações, pararam de ter e estamos aguardando o lançamento até hoje. Tem livros que aí, como eu falei, tiveram um monte de lançamento e aí a gente não gostou. Parece agora um caça-níquel, né? Que parece que é só pra catar dinheiro de fã. Enfim, existem vários casos diferentes e a gente vai falar de alguns deles aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo é atendendo pedidos. Nós temos um amigo aqui no canal, já havia dado essa ideia de vídeo há um tempão atrás e acabou que eu não consegui gravar na época. E ele gentilmente me relembrou nos comentários no vídeo anterior. Então, aqui está o vídeo, meu amigo. Espero que você goste. E você que tá aí agora, também peço encarecidamente que já se inscreva no canal, deixe seu like e ó, aproveite e siga o exemplo do amigo. Tem algum vídeo que você acha que seria interessante de ter aqui no canal, alguma coisa que você quer conversar com a gente? Deixa suas ideias aqui nos comentários que assim a gente vai ter mais coisas para gravar, mais assuntos para conversar. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, mas eu só vou atender o pedido se você estiver inscrito no canal, senão você será ignorado completamente. Antes de falar de alguns livros que eu gostaria que tivessem continuações, eu quero já quebrar a ideia do vídeo e trazer um livro que eu dou graças a Deus que tenham continuações, embora isso não seja verdade até o final da saga. É só uma desculpa para poder falar dessa última leitura que eu fiz, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Amigo Daniel, um dos nossos apoiadores lá do clubinho, me fez essa indicação e disse que era um livro incrível. Aqui nos comentários, num outro vídeo, tinham dito que era um bom livro também, e aí eu comprei, né? Ele tinha aparecido numa promoção, ficou aqui na estante um tempinho. Meus amigos, que livraço, me apaixonei por esse livro. A escrita é muito boa, o suspense é maravilhoso, ele é cheio de camadas, tem um monte de reviravolta, e esse eu dou graças a Deus que tem continuação. Aqui ó, só pra vocês terem, tem o número 1, né? É a receita pra eu não querer ler o livro. Acontece que o amigo, ele tinha mencionado pra mim, falou, Douglas, pode ler que a história encerra dentro de si mesma. Vai ter continuação? Vai, mas só que elas sempre se encerram. E é verdade, meus amigos, eu finalizei o livro e todo o suspense, todo o drama, toda a investigação, todo o BO, porque, meus amigos, eu nunca vi um livro tão cheio de BO. São múltiplas camadas, são muitas tramas, subtramas, que se entrelaçam com uma maestria incrível. Eu fico só imaginando que o autor, ele deve ser igual aquele cara do meme do Sherlock Holmes, com a parede cheia de quadros e fios interligando os pontos, porque para escrever isso aqui, meus amigos, teve que ter um domínio inacreditável, sabe? E ele escreveu 3 livros. Infelizmente, ele acabou falecendo após o terceiro, e aí o livro, a saga teve outras continuações, mas pelo que eu vi, foi perdendo qualidade ao longo dos livros. E isso é muito triste, é claro, mas pelo menos nós temos uma trilogia escrita pelo autor que muita gente adora. E assim, meus amigos, Daniel, muito obrigado pela indicação. Ainda bem que isso aqui tem continuação, porque com certeza os 3 primeiros livros é garantido que vou ler. E ó, só vou fazer uma crítica. O livro encerra dentro de si mesmo? Encerra. Mas pô, eu queria saber se eles vão ficar juntos ou não. Pois é, pra você saber do que eu tô falando, é só ler o livro. Eu tô angustiado querendo saber essa resposta. Esse livro aqui eu li ele recentemente e foi uma das experiências assim mais tocantes e incríveis que eu tive nos últimos tempos. Eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Ele foi uma leitura coletiva lá no clubinho e eu tava lendo ele em simultâneo com o It. E assim, meus amigos, é difícil ler qualquer outra coisa enquanto estamos lendo It, porque o nosso coração já foi capturado pelo clube ali dos perdedores. It é o meu livro favorito e essa releitura só reafirmou isso.
foi uma experiência maravilhosa e no meio da leitura desse livro eu acabei largando pra focar só em It mesmo, pra seguir cronograma, pra fazer as discussões com a galera. Foi uma experiência maravilhosa. Aí esse livro eu acabei largando. E aí eu pensei, putz, estraguei a experiência, né? Porque você larga um livro na metade e você fica 1, 2 semanas sem ler. Eu já tenho o ímpeto de voltar do início e ler tudo de novo, né? Eu sempre fiz isso daí. Mas aí eu pensei, não, eu não vou fazer isso com esse livro. Porque eu lembro bem do que aconteceu. E embora ficar um tempo longe do livro prejudique a nossa imersão, é como parar uma música no meio, né? Ela perde um pouco da lógica ali quando você continua. Ouvir Pink Floyd, por exemplo, por músicas aleatórias é o jeito errado de ouvir. Tem que ouvir o disco inteiro, do começo ao fim, sem pular nenhuma faixa. E aí, meus amigos, esse livro eu tinha quase certeza que eu não iria gostar tanto assim. Eu poderia reconhecer que ele é muito bem escrito, tem uma ótima história, mas eu tinha perdido o envolvimento emocional, sabe? Que ele se constrói a partir da continuidade, da rotina, da leitura do livro. Mas ainda assim, peguei na metade, continuei até o final e pra burlar um pouco disso, eu pensei, eu vou ler ele o máximo que eu puder na maior parte do tempo, porque também tem essa questão de você ler muito picado as coisas, né? Eu, por exemplo, tenho esse problema. Se eu leio só 10 minutos, 15 minutos, é bom porque mantém o hábito e às vezes a gente não tem tanto tempo para dedicar à leitura, mas eu sinto que isso perde um pouco da experiência. É o meu caso pessoal. Eu sinto que eu entro muito na leitura quando eu me dedico e coloco lá 1 hora de leitura, um grande sprint e leio sem parar por 1 hora e meia. É cada vez mais raro isso, porque a gente tá ficando cada vez com menos tempo, mas ainda assim, quando eu consigo fazer isso, é muito legal, porque eu sinto que o livro cresce, é uma experiência mais imersiva. E foi o que eu fiz com esse livro. Eu dediquei bons momentos de leitura, tardes inteiras no final de semana só pra ele, e meus amigos, o livro cresceu grandiosamente. Eu finalizei ele assim com saudade, querendo mais. E é esse o tipo de livro que eu gostaria que tivesse uma continuação. Nós estamos falando de Além da Porta Sussurrante. Eu já falei sobre esse livro, ele vai falar muito sobre morte, sobre aceitar a morte, não só dos outros, mas também a possibilidade da sua própria morte. É um tema muito delicado e o autor sabe dessa delicadeza e é com ela que ele vai trabalhar todo esse enredo. Ele é um tipo de livro que ele consegue tocar nesses temas e ao mesmo tempo trabalhar de maneira leve, o que eu acho que ganha muito, porque é um tema que a gente tem um certo bloqueio muito forte. O Cemitério, por exemplo, também vai falar da morte, mas vai falar com uma carga de drama e com uma violência muito intensa. Aqui ele vai trazer esse drama, mas ele vai trabalhar com uma leveza tão boa que a gente vai absorver a mensagem sem tomar aquelas porradas que o King gosta de dar. E no final das contas não tem livro melhor ou pior. Ambos os livros são excelentes nas suas propostas e o final desse livro aqui é daqueles de rasgar o coração e você fala, meu Deus, cadê os meus amigos? Cadê a galera que eu tanto gosto? Acabou. Dá vontade de reler, porque é esse tipo de livro, ele toca muito a gente. Então esse é o tipo de livro que eu quero muito saber como foi as aventuras de determinados personagens depois do fim, porque a gente consegue imaginar a estrutura e falar assim, cara, cabe tantas histórias aqui. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. É como se fosse uma dupla de detetives. Aí eles finalizam um caso e eles têm uma dinâmica tão legal juntos que a gente quer ver eles resolvendo novos casos. Então aqui a gente tem a transformação tão interessante de um personagem que a gente quer ver como ele vai ser no futuro, com outras pessoas, ajudando outras pessoas. É o tipo de coisa que eu gostaria muito de ler, mas eu entendo, eu não acho que esse seja um livro que precise de uma continuação. Existem livros que precisam, eu não acho que esse seja o caso, mas eu adoraria ler um pouquinho mais sobre o universo, porque o autor escreve muito bem e eu tenho certeza que ele saberia contar grandes histórias dentro desse mesmo universo. Esse livro aqui eu já mencionei algumas vezes, ele é um ótimo exemplar de uma distopia moderna, né? Ele vai trazer uma sociedade que entrou em colapso, um monte de coisa deu errado, a gente tem aqui não um estado totalitário, mas uma mega corporação que basicamente domina toda a nossa vida, todas as nossas trocas, as nossas vendas, ela se tornou o centro da sociedade. Nós estamos falando da nuvem. Esse livro eu já indiquei, é um daqueles exemplos de livros que tem frase do Stephen King atrás, e é um livro muito legal. Ele tem várias falhas, é claro, e eu acho que esse livro aqui, ele constrói muito bem esse mundo, constrói muito bem essa empresa que é a nuvem, é essa grande corporação que controla toda a humanidade hoje em dia, e ele constrói também, meus amigos, uma das coisas é muito comum em livros de distopia, em histórias assim, que é a resistência. É aquele grupo de pessoas que se opõem a essa coisa que tá dominando tudo, né? Então a gente
tem uma resistência, só que eu sinto que o desenvolvimento dela ficou muito no básico. E o tema é tão interessante, ele é tão atual, ele tem tantas camadas e pode ir para tantos caminhos que eu sinto que aqui ficou pela metade. Então eu acho que seria muitíssimo legal ter uma continuação, porque afinal a gente tem aqui personagens que vão tentar destruir e entender essa nuvem por dentro. Eles vão ser contratados pela nuvem como funcionários e lá de dentro eles vão tentar romper com esse sistema. Então a gente vai ter um bom período conhecendo esses personagens, conhecendo essa corporação e vendo como essa corporação consegue destruir essas pessoas. E eles lá dentro vão tentar fazer a mesma coisa, só que eles são muito pequenos perto dessa grande corporação. E é isso que eu queria ver. Eu queria ver o futuro desse livro, essa revolta, essa resistência. Eu queria ver isso sendo construído com mais substância, sabe? Com mais capacidade. Eu sinto que o autor, ele poderia fazer isso, mas ele encerra num ponto da história que não deixou com que isso florescesse, sabe? Acabou encerrando num ponto ali que caberia muito mais, mas ele não desenvolveu. Então esse é um livro que eu adoraria ter uma continuação. Se tivesse, eu seria um dos primeiros a estar lendo, porque eu já gostei muito desse livro. Sinto que ele poderia ter desenvolvido mais e que seria justamente nessa continuação que ele entregaria o potencial máximo dessa história. Esse livro aqui, meus amigos, agora é o oposto. Eu acho que esse livro aqui não precisava de uma continuação. Dá pra chamar isso aqui de distopia? É, mais ou menos, né? É uma distopia porque se passa num futuro, né, distante e a sociedade se transformou completamente e aqui as coisas, as regras da convivência, as nossas regras da vida se transformaram por completo. Aqui agora, nessa sociedade, as pessoas sabem quando vão morrer. Elas recebem uma ligação da central da morte falando, ó, nas próximas 24 horas você vai morrer. Dá um jeito de viver aí. Esse conceito é tão interessante, sabe? E o autor, ele sabe disso e ele criou vários desdobramentos, vários detalhes, como seria uma sociedade em que as pessoas sabem que vão morrer nas próximas 24 horas. Então, por exemplo, tem programas feitos para essas pessoas. E aqui a gente vai acompanhar dois personagens que receberam essa ligação e agora eles têm que viver o seu último dia de vida. Tem, parece que, aplicativos de encontro para você se encontrar com pessoas que também receberam essa ligação para passar o último dia de vida com elas. Assim, é um conceito muito legal. Vocês sabem de qual livro eu tô falando. Os dois morrem no final e é isso aí, meus amigos. O spoiler tá na capa, então obviamente não se trata do final, não é o que acontece no final, é sobre a jornada. Então eu achei o conceito desse livro muito interessante. Eu lembro que eu li, eu adorei a experiência. A Nanda leu comigo também, né, amor? Na verdade esse livro é seu, né? Esse livro é meu. Acho que eu li antes de você, não foi? Foi, você leu um pouquinho antes. E é um livro, assim, que é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito bem escrito, o Adam Silveira escreve muito bem, mas eu não acho que esse universo, ele precisava de uma continuação, sabe? Isso daí é uma opinião muito pessoal, né? Eu digo por mim, eu não tenho interesse de ler mais coisas dentro desse mesmo universo. Eu gostei muito do conceito, dessa sociedade, desses detalhes novos que ele trouxe, mas eu não vejo espaço para ficar criando muita coisa a mais, sabe? Isso é uma opinião pessoal, não é uma regra. Eu tenho certeza que teve muita gente que viu, caramba, mais um livro daquele mesmo autor, naquele mesmo lugar, e deve ter ficado muito empolgado. Nossa, isso daí é um sabor incrível, né? Porque de fato a continuação veio ao mundo e muita gente leu e gostou. Mas pra mim, no caso, quando eu li isso, eu sinto que se encerrou e não me deu curiosidade de ir atrás de outros livros desse autor nesse universo. Mas ainda assim, eu reconheço que muita gente pode gostar e eu fico feliz que vocês tenham gostado. Não é o meu caso, eu sinto que aqui já entregou tudo que tinha pra entregar e eu fiquei muito feliz por isso. Esse livro aqui, meus amigos, ganhou não uma continuação, mas várias. São várias continuações, são vários livros e eu devo dizer, gosto de todos os livros. Mas aí ele chegou num ponto que eu sinto, aí é uma opinião do Douglas, que entrou naquela vibe do caça-níquel, né? Parece que o autor tá farmando dinheiro em cima dos fãs. E tá tudo bem, enquanto ele estiver entregando boas histórias, bons entretenimentos, boas leituras, a gente tá comprando. Mas ao mesmo tempo, pelo menos eu fico sentindo que acho que já deu, meio que eu cansei, sabe? Vamos encerrar isso. Eu fico com essa sensação de que já está ficando cansado, sabe? Nós estamos falando do Dan Brown e Código da Vinci e todos os seus outros livros. Ele
lançou um monte, né? Nós temos nós temos Anjos e Demônios, Inferno, Símbolo Perdido, A Origem, vários livros. E pelo menos eu senti que na Origem ele já deu uma cansada, sabe? Ele veio com um conceito novo interessante, mas a execução do conceito ficou aquém até mesmo dos livros que tinham conceitos piores, olha só. Então ele teve uma ideia muito legal no último livro, mas ele executou de uma maneira que eu não achei tão interessante. Então eu senti que já deu, já cansou. Mas não quer dizer que eu não quero uma continuação. Eu quero sim, eu quero mais um livro e que bom, ele vai trazer um novo livro. Não sei se vocês viram, a Arqueiro publicou recentemente lá no Instagram deles que o Dan Brown vai lançar mais um livro dentro desse mesmo universo com esse mesmo personagem, o que é muito legal pra gente que gosta, né? É um negócio muito interessante. Então vai ter mais um livro do Robert Langdon entre nós, se não me engano, até o final desse ano. Pra vocês terem uma ideia, eu já fiquei alucinado, fiquei com vontade de fazer um projeto lá no Clube do Livro pra ler todos os livros do Robert Langdon. Se vocês gostarem dessa ideia, talvez a gente faça, porque eu fiquei muito afim. Ler tudo antes do próximo lançamento. No entanto, e é aí que entra o ponto, eu não quero uma continuação, eu quero um encerramento. Eu quero que ele traga um último livro, eu quero que ele encerre e a gente dê tchau pro Robert Langdon, sabe? Eu acho que esse homem já sofreu demais, já investigou demais, a memória fotográfica dele já tá acabando, meus amigos, já deu, já fez o que tinha que fazer. Ele já é o herói dos Estados Unidos e do planeta Terra, sabe? Ele já investigou a Igreja Católica, já investigou os maçons, já investigou os Illuminati, já fez já a origem da vida, a evolução da vida. O homem já investigou de tudo, sabe? Então eu sinto que chegou o momento do homem se aposentar, meus amigos. Você acha que não, amor? Eu gosto muito das histórias com o Robert Langdon. Então eu acho que sempre tem espaço pra mais uma treta, mais uma grande com descoberta. certeza. Espaço tem. Baseado no último livro dele, e mesmo tendo esses, que nem eu falei, eu acho o conceito da origem fantástico, mas a execução eu sinto que já deu. Então pra que não fique lançando e daí perdendo cada vez mais, eu acho que seria mais proveitoso ele dar um tchau e falar assim, cara, foi incrível todos esses anos, mas chegou o momento de dar tchau. Doce, né? Acabou-se que era doce. Isso aconteceu, meus amigos, com o Sherlock Holmes. Não sei se vocês sabem, Arthur Conan Doyle não é autor apenas de Sherlock Holmes, ele era um escritor, ele escrevia muitas outras coisas. Chegou no momento que ele falou, enchi o saco dessa merda. Aí ele teve uma ideia lá de encerrar a história e tudo mais, não vou falar pra não dar spoiler, mas ele teve uma ideia pra encerrar a saga, todas as histórias de Sherlock Holmes. A galera, meus amigos, o primeiro cancelado da história do planeta Terra. Cancelaram Arthur Conan Doyle, fizeram um protesto na frente da casa dele, jogaram pizza no telhado, foi uma loucura na época lá em Londres. E aí, meus amigos, ele voltou a escrever as histórias de Sherlock Holmes. Então, às vezes os fãs vencem. Então, a Nanda aqui seria essa pessoa que não deixa o Dan Brown descansar, né? Não deixa. Sabemos que não tem porquê. Porque dinheiro, né? O cara já ganhou tudo que tinha que ter pra ganhar, né? Então ele só escreve porque ele gosta mesmo. Segundo ele, inclusive, é por isso que esse próximo lançamento está demorando tanto. Porque ele se dedicou muito a esse próximo livro. Ó, o homem querendo deixar a gente no hype, né? Filha da mãe. Vamos ver se é verdade. Mas é isso, meus amigos. Não é que eu não queira novas continuações. Quero. Contanto que seja um encerramento dessa saga, porque, na minha humilde opinião, que você pode discordar livremente, eu acho que já deu. Bom, esse livro aqui, meus amigos, não tenho comentários a fazer, né? Precisamos, né, de uma continuação. Esse aqui é o volume 3. Peguei qualquer um ali. Esse aqui, meus amigos, eu acho que já dá pra gente desistir, né? O que vocês acham? Fiquei sabendo que o nosso querido George Martin tá escrevendo o filme de Elden Ring. Então o homem tá trabalhando. Só não naquilo que a gente quer, embora eu tenha ficado animado. O filme de Elden Ring deve ser muito interessante, porque eu adorei o jogo. Mas é isso, meus amigos. Game of Thrones parece que não vai ter continuação. Dizem, será que é verdade que dizem que ele ficou desanimado porque na real ele tinha confiado aos produtores? Eu lá, sempre tive essa teoria. que tipo assim, olha, vai ser assim. Ó, e daí como ele viu que o pessoal não gostou, ele murchou, né? Ele murchou e não sabe mais o que entregar pro público. Cara, pois é, eu sempre tive essa teoria de que o George Martin ele tava com uma ideia brilhante, vai ser assim, ó, deu mó errado, a galera não gostou e ele desanimou real. Mas sei lá, né, meus amigos, Martin, vai viver, tá tudo bem, eu te perdoo, você me proporcionou muitas alegrias
alegrias com esses outros livros, e então tá perdoado. Mas eu gostaria de uma continuação, sim. Cara, eu vou te falar, eu não gostaria desse livro, de uma continuação desses livros em livro. Eu gostaria que viesse em outra mídia, sabe por quê? Porque eu nunca gostei muito da escrita da autora, embora eu tenha gostado bastante do universo que ela criou. E é só por conta do universo que eu gostaria de ver mais dentro dele. Só que não em livro. Eu adoraria, agora que eu vi como esse universo fica dentro de uma outra mídia, nossa, como eu gostaria que fosse. Nós estamos falando de Harry Potter e o que eu gostaria de ver é toda a história dos fundadores. E aonde que tá a questão, então? Eu não ligaria muito para ler mais livro, não. Principalmente porque ela pesou a mão e os livros estão cada vez mais longos, né? Então você pega o último livro lá, comparado com o primeiro, tem 3 vezes o tamanho. Mas só que assim, o universo da J.K. Rowling é muito interessante, ele é muito legal, e a história da fundação de Hogwarts é uma coisa que a galera menciona, todos os fãs, todo mundo adoraria ver. Só que aí que tá, em livro, não, sabe por que hoje eu posso dizer que eu não ligaria muito pra ver isso em livro? Porque eu joguei recentemente com a Nanda, e na verdade ainda estamos jogando Hogwarts Legacy, e cara, eu ficaria feliz de jogar a história dos fundadores. Nossa, isso seria do caralho, amor, seria muito legal. Imagina a imersão que deve ser. Hogwarts Legacy é um jogo lindíssimo, ele é muito bem feito, embora como jogo ele peque em vários aspectos, e aí eu não vou fazer uma resenha, uma análise do jogo, mas o ponto alto pra mim é a ambientação desse universo. Caraca, eu nunca imaginei que eu estaria lá dentro do castelo de Hogwarts. Cara, o jogo é muito bem feito, é muito lindo, e eu ficaria feliz de ver a história dos fundadores sendo trazido através de um jogo pelos mesmos produtores, pelo mesmo estúdio. Eu acho que ficaria muito interessante. E aí a gente finalmente veria, né, a fundação de Hogwarts e tudo mais. Como eu disse, o ponto alto da J.K. Rowling sempre foi construir o universo, toda a mitologia, e isso ela fez de uma maneira brilhante, muito envolvente, a gente sente que está lá dentro, e eu gostaria de ver então a fundação de Hogwarts e todo o início dessa saga. Eu acho que seria uma oportunidade muito legal, seria uma história que a galera iria adorar, mas aí eu ia gostar de jogo. Você que não é gamer, meu amigo, você ia ficar aí chupando dedo, mas pode ter certeza, eu e a Nanda aqui ficaríamos muito felizes. Cara, tem um filme que é um dos meus favoritos de terror, e eu acho que ele é tão simples, ele é tão primordial, ele trabalha com uma simplicidade tão boa, que ele consegue atingir, na minha concepção, aquilo que há de mais puro no terror, sabe? Que é o desespero, que é o medo do desconhecido. O filme, ele não mostra direito o que tá assustando e tudo mais, mas ele consegue, na mesma medida em que ele não mostra, ele transmite isso a partir dos personagens. É o primeiro found footage da história do planeta Terra. Eu não sei se é na realidade, mas enfim, nós estamos falando de A Bruxa de Blair, e que teve uma continuação que achei caído, meus amigos. Não tô dizendo que o filme é ruim, mas pra mim ele não chegou nem perto de fazer jus ao nome Bruxa de Blair. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu assisti esse filme, como ele é traumatizante. É um filme forte, é um filme interessantíssimo, muito imersivo, e que ele assusta, ele dá medo, ele te incomoda, sabe? Então é um filme que eu sempre gostei muito, já mencionei aqui, mas tem essa curiosidade, né? Esse é um dos únicos filmes que o King foi obrigado a sair da sessão, porque ele se cagou de medo enquanto estava assistindo. Então o Stephen King ficou com medo de A Bruxa de Blair, e o filme teve continuação, meus amigos, mas é aquilo, né? Ele simplesmente não foi marcante, ele não conseguiu entregar a mesma carga de terror. Ele tenta desenvolver um pouco a mitologia de toda a história, mas enfim, ele não consegue entregar nem 10%, isso na minha opinião, é claro, do que o seu antecessor conseguiu fazer. Pra vocês terem uma ideia, também teve jogo, né, amor? A Bruxa de Blair, a gente jogou um tempão atrás, foi bem divertido. Você lembra daquele final aterrorizante pra caramba? Na casa, e daí virava meio que um labirinto. É tenebroso. Tenebroso. Um jogo bem legal, assim, como jogo mesmo, gameplay, não é aquelas coisas, mas ele realmente consegue cumprir o propósito de ser assustador e tal. Ele é meio longo demais, na minha opinião, não precisava ser tão longo, mas foi um jogo muito interessante. É uma continuação que eu também não acho que precisava, mas foi divertido jogar e viver um pouquinho dentro daquele mundo da Bruxa de Blair. Mas assim, meus amigos, eu acho que a obra, como ela veio ao mundo, entrega tudo que tem que entregar. A continuação seria muito bem-vinda se os autores e se a galera que tá desenvolvendo tivesse consciência do peso que eles tinham nas mãos e aquilo que eles poderiam desenvolver, mas infelizmente ficou meio aquém. Não é um filme que eu achei tão interessante, é completamente esquecível, o que é quase um absurdo comparado com o que foi o primeiro Bruxa de Blair, que é um filme espetacular, que volta e meia eu tenho vontade de assistir, porque ele realmente é muito bom.
Esse livro aqui, meus amigos, eu li ele recentemente, já trouxe aqui ele no canal algumas vezes e eu preciso trazer de novo porque tem uma história interessante. É um livro que eu simplesmente me apaixonei. É um livro muito bem escrito, tem personagens cativantes, tem um arco de desenvolvimento para cada personagem, todos eles são muito bons. A Nanda tem a sua preferida, né, amorzinho? Nossa, meus amigos, vocês tinham que ver, cara. A gente leu esse livro no clubinho, fizemos a leitura coletiva e eu acompanhei a Nanda aqui em casa e eu vi o choque dela nas reviravoltas, como ela ficou triste, desconsolada, magoada com os personagens, né, amor? Desoladíssima. Desolada. Ela viu os personagens favoritos dela mudando de lado e fazendo coisas completamente estranhas que ela não gostou tanto. Enfim, eu acompanhei. Foi uma jornada tão legal, tão interessante. E o ponto alto desse autor é a construção de mundo. É a construção de sistemas, não só, como todo mundo fala, né, os seus sistemas de magia, como também sistemas políticos. Ele sabe desenvolver a sociedade e toda a estrutura que vai suportar essas tramas de uma maneira muito boa, né? E ele sabe fazer isso muito bem, vocês já sabem o que eu tô falando. Brandon Sanderson, e o livro foi o Warbreaker. Meus amigos, eu sinto que o Brandon, ele é tipo uma criança brincando de criar, com toda a liberdade possível. Ele simplesmente deixa a imaginação dele levar ele aonde ela quiser, sabe? E ele tem o domínio desse produto final. Ele permite que essa imaginação dele crie e ele vai lá e manipula essa criação e conta uma boa história. A gente fez um encontro de discussão desse livro no final de semana passado e foi muito legal. Todo mundo gostou desse livro lá no clubinho e a gente concorda, assim, uma das coisas que a gente mais concorda é que a construção desse universo é simplesmente fabulosa. A gente fica no primeiro momento muito confuso, né, porque a gente tá tentando entender como as coisas funcionam e quando a gente entende tudo, o livro acaba, meus amigos, a gente fica com saudade e o finalzinho, ele traz tantas revelações e ele joga uma semente do que pode vir depois. Eu não vejo necessariamente como um final aberto, eu não acho, eu acho que o final acaba aqui tudo certinho, toda a trama é resolvida, mas ele joga uma sementinha, ó, coisas podem vir por aí. Só que esse livro, meus amigos, foi lançado em 2009, eu acho. Ele é um livro bastante antigo do autor. E aí você pensa, né, eu termino esse livro e falo, pô, beleza, eu adoraria uma continuação, eu quero uma continuação, mas ela não existe desde então, nunca existiu uma continuação. Mas fiquei sabendo que tem algo vindo aí. Já li em alguns lugares, algumas pessoas dizendo que o Brandon Sanderson pretende sim trazer uma continuação para esse livro e, meus amigos, nossa, eu vou ser um dos primeiros a ler, amorzinho. Assim que ele lançar, a gente vai estar lá, porque imagina de novo a gente vê esses personagens passando por novas situações, né? Então, cara, tem muito espaço para desenvolver história aqui e eu vou ficar muito feliz de ler, né? Tomara, né? Eu não tenho grandes expectativas, não é o tipo de coisa que mesmo ele tendo falado que talvez tenha uma continuação, que eu espere daqui nos próximos 1, 2 anos, enfim. Mas quando lançar, se lançar, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz, porque eu adorei esse livro. Vocês sabem, eu já falei milhares de vezes aqui, não é à toa que pretendo ler os outros livros dele, porque ele conseguiu um novo fã, mas eu ficaria mais feliz ainda de ler dentro desse mesmo universo. Eu sei que ele tem outras histórias em outros universos que vou ler sim, mas eu não vejo a hora de voltar pra cá. Se ele lançar, vou ficar muito feliz, mas se não lançar, tá tudo bem também, porque a experiência que esse livro lançou já foi muito incrível por si só. Warbreaker foi uma das melhores leituras desse ano e eu acho muito difícil derrubar ela do pódio. E aí, meus amigos, eu perguntei pro clubinho, falei, galera, livros e filmes e séries que precisam de continuação e não tem. E eles me mandaram alguns, eu vou ler pra vocês, já pra trazer a deixa pra vocês também comentarem as suas opiniões. A nossa amiga Valerie disse que, ó, ela gostaria muito da continuação de Travelers, que é uma série que foi cancelada, coisa muito comum hoje em dia pro desespero, pros apaixonados de séries. A Netflix e as produtoras, enfim, adoram cancelar uma série, enfim. Ela diz que pra quem gosta de viagem no tempo, essa é uma série ótima, mas que infelizmente foi cancelada. E ela também trouxe aqui Portal 3, que é um jogo que eu nunca joguei na minha vida, e ela gostaria de uma continuação, ela gostaria que o 3 existisse. Então eu fico imaginando que o negócio deve ser muito bom, porque já existe o 1 e o 2 e ela gostaria que tivesse mais um, então deve ser um negócio muito legal mesmo. Já o Lucas Vieira diz que gostaria muito da continuação de 1899, que é aquela série dos mesmos criadores de Dark. E assim, eu assisti o primeiro episódio dessa série e eu achei interessante, mas é aquilo, né? Uma série, os produtores, assim, enfim, eles têm um ritmo mais lento. Dark é extremamente lento, então do começo que eu vi, não deu um material assim para grandes especulações, mas ele gostaria que tivesse continuação. Também foi cancelada a série e eu assistiria facilmente, porque eles já provaram que sabem
fazer. Eles já provaram que são bons, são muito criativos e sabem conduzir um bom mistério. É aquele tipo de série diferentona, cheia de camadas, um monte de teoria, mas infelizmente foi cancelada. Já a Angela disse que gostaria muito de continuações de novas temporadas de Mindhunter. Eu nunca assisti essa série, já ouviu falar? Parece que é sobre serial killers, alguma coisa do tipo. E ela diz que, bom, a série foi encerrada, só que ela gostaria de outras temporadas porque muitos outros casos poderiam ter entrado na série que não foram abordados. Daí, pra entender melhor, teria que assistir. Mas essa é a opinião dela, Mindhunter. Já a Sarah diz que, sem dúvidas, o terceiro livro da saga O Nome do Vento. Estamos há anos esperando. Tristeza. Meu amor. Que tristeza. Pois é, a gente mencionou esse livro recentemente. O Nome do Vento é considerado um dos grandes livros de fantasia dos últimos anos, mas ficou aí pela metade, né? Tiveram 2 livros. Sim, amigo do Martin, né? Amigo, eles deram a mão. Largou. Foda-se. Tá nem aí, né? Tô nem aí. Eu fico curiosa, eu realmente gostaria de saber o que se passa na cabeça de alguns autores que resolvem escrever uma saga Maravilhosa. Que realmente abala as estruturas, assim, coleciona fãs. No caso dele, inclusive, do Patrick Rothfuss, tá escrito lá, né? Trilogia, O Matador do Rei. E cadê? Nunca vi o mundo. Da trilogia. Meus amigos. Aí o cara largou pela metade. 10 anos já? Mais, né? Bem mais. Meus amigos, como que pode, né, cara? E aí a gente não sabe, né? O Martin, a gente já tem algumas teorias, né? Por que ele largou. Então, pode ser que ele tivesse aquela ideia pro final, não gostaram, e aí ele broxou foda e não quer mais saber. Ou pode ser que ele esteja focando em outros projetos, porque um bloqueio criativo é estranho, porque o homem está criativo, tá fazendo um monte de coisa. Então, não é bem um bloqueio criativo. Talvez ele esteja bloqueado para esse universo. Não é nem universo também, porque ele tem série e o cacete dentro do mesmo universo. Então ele tá escrevendo, tá fazendo coisa. Já o Patrick Rothfuss, o bicho largou mão mesmo, e a gente não sabe o motivo, né? Bom, se ele deu alguma justificativa por aí, eu acabei não vendo. Mas ele realmente largou a mão. Depois nós temos o Leandro Dias, e ele trouxe um dossiê, trouxe uma lista aqui de filmes, séries e livros, ó. Interestelar, ele disse que é um filme que poderia ter continuação, e eu concordo, porque Interestelar é um filmaço, é um filme incrível, um ótimo sci-fi, trabalha a viagem no tempo, que é um dos temas que eu mais gosto, e ele tem um final, encerra ali, legal, bacana, e a gente fica pensando, porra, o que aconteceu depois? Então, não é que poderiam acontecer grandes coisas depois, porque meio que as coisas foram resolvidas, mas eu gostaria muito de mais um filme de sci-fi espacial do Christopher Nolan. Eu gostaria muito disso, porque eu gosto de sci-fi, e o Christopher Nolan é um diretor excelente, é um dos meus favoritos, então eu gostaria muito de ver novos filmes dentro daquele universo, vindo das mãos desse diretor. Outro filme dele que eu também gostaria muito de continuação é A Origem. Não porque eu me importo se o peão caiu ou não, mas é porque eu gosto tanto desse negócio dos sonhos, e tem tantas coisas que ele poderia criar dentro desse conceito, abordar e ir para tantos outros lados, que eu acho que seria bem legal um filme aí nesse mesmo universo. Eu, pelo menos, gostaria bastante. E ele continua aqui, ó, Margin Call, Código de Conduta, mais 2 filmes que ele gostaria de continuação. Série, Lie to Me, House of Lies, O Mentalista, Flashpoint. Já livro, ele diz que gostaria de uma continuação de O Banquete, Elefantes Não Esquecem e Billy Summers. Olha só que curioso. Continuação de Billy Summers do Stephen King. Será que precisa de uma continuação? Eu não sei. Eu gosto tanto do final de Billy Summers. Ele é tão tocante, ele é tão bem feito. Ele entrega, assim, uma coisa que é difícil de explicar, porque, obviamente, eu teria que dar o spoiler máximo do livro, e eu jamais faria isso com vocês aqui, mas Billy Summers é um livraço, assim, ele dá vontade, sim, mas eu acho que ele encerrou bem ali, sabe? Eu não sei, eu acabei não perguntando, eu não sei como o nosso amigo Leandro imaginaria uma continuação para Billy Summers, mas eu particularmente acho que ele entrega tudo de uma maneira lindíssima, com um final extremamente completo, e eu acho que tá bom, né? Vamos ver, né? O King, ele gosta, o King é curioso, porque ele gosta de trazer continuações que a gente não espera e não conta com elas, né? Então, por exemplo, ele escreveu lá no começo da carreira, o terceiro livro da carreira, O Iluminado, e do nada veio com Doutor Sono. Um monte de gente gosta, o Leandro, inclusive, não gosta muito do Doutor Sono, detesta, né? É um dos piores pra ele. E, assim, eu também não li, não sei do que se trata Doutor Sono, mas é uma continuação do Iluminado. Depois ele lança Cujo, melhor livro já escrito na Terra, no planeta Terra, né? Cujo é o melhor, né, amor? E aí, do nada, ele vem com Cascavéis, uma continuação de Cujo,
dentro de Mais Sombrio, o último livro de contos que ele lançou. Cara, que continuação boa, sabe? Muito bem feita, muito interessante. E ele também continua um pedacinho de Duma-Ki, que eu não li, mas pelo que eu sei, ele também conecta com Duma-Ki, coisa muito interessante. Então o King, do nada, ele costuma fazer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, Billy Summer, será que ele faria? Não sei. Ele lançou faz pouco tempo, que é um livraço. Também tá no nosso clube de leitura, vai ser um dos próximos aí. Inclusive, já fazendo a deixa, o livro que nós estamos lendo, começamos essa semana, é A Metade Sombria, e eu costumo dizer, meus amigos, não dá pra se dizer fã do mestre sem ter lido esse livro aqui, hein? Brincadeiras à parte, você pode ser fã do autor lendo um livro só, isso daí não existe. Mas ainda assim, pra quem gosta de se aprofundar no autor, saber do que ele é capaz, conhecer um pouco da história, livros autobiográficos, eu adoro esse tipo de coisa, A Metade Sombria entrega isso de uma maneira brilhante. Aqui a gente tem um escritor, eu adoro histórias sobre escritores, que tem um pseudônimo que foi morto, foi eliminado, ele decidiu abandonar esse pseudônimo. O problema é que o pseudônimo não gostou muito da ideia e ele volta dos mortos pra atormentar a vida do nosso personagem. Cara, que conceito bom, que história interessante. Esse livro eu acho ele muito legal. Vamos ver na releitura qual vai ser a minha opinião. Se você quiser saber qual é a minha opinião dessa releitura e quiser ler com a gente, entra no clubinho, vai ser muito legal te receber lá. Tem algum livro, amor, que você gostaria muito que tivesse continuação e não teve? Bom, já entrando na deixa do King, que a gente tá falando aqui agora, eu acho que Salem podia ter continuação. Nossa, será? Podia ter continuação, podia ter, assim, eu acho que dá Então, mas... cara de saga, inclusive. Amor, tem. Quê? Salem tem continuação. Quê? Tem. Foi o último livro que a gente leu no clubinho. A Nanda tá apaixonada por Salem. Ela tem hiperfoco em Salem aqui. Ela tá realmente gostando muito. Eu tô surpreso. Eu gosto muito de Salem, mas eu tô surpreso com o quanto a Nanda tá gostando do livro, né, amor? Eu também tô bem surpresa. Tá? Que ela tem algumas birras com o King, embora seja o mestre dela também, né, amorzinho? O King é ou não é o mestre, o reizinho. E ela tá gostando muito de Salem, e eu tenho essa boa notícia, não sabia? Que Salem tem continuação. É um conto, Sombras da Noite. Tem um conto lá que é a continuação de Salem, e a gente tem o livro, tá no Kindle, só pegar pra ler. Interessante. É muito bom, cara, é muito bom o conto, é assombroso tanto quanto o livro. Ai, Salem é maravilhoso. Leiam, por gentileza. Leiam Salem, mas leiam depois de A Metade Sombria com a gente lá no clube. Bom, meus amigos, acho que o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu trago um convite pra você, porque você deve com certeza estar pensando aí: Douglas, como que você não falou de fulano? Como que você... Pois é, meus amigos, por que eu não falei? Porque estou deixando isso na sua mão. Deixe nos comentários aqui livros que precisam de continuação e não tiveram. Livros que tiveram continuação, infelizmente. Deixe nos comentários aqui, vamos continuar essa discussão. E quem sabe eu faço uma parte 2, porque esse é um tema muito legal, né, amorzinho? Com certeza. Então deixa nos comentários e vamos continuar a conversa. Se você for comprar qualquer livro, qualquer coisa, um ar-condicionado pra mim aqui, mandar de presente um ar-condicionado aqui pra casa, for comprar qualquer coisa na Amazon, use o nosso link, que assim você apoia o nosso canal demais. A Semana do Consumidor tá chegando, então você vai usar o nosso link, vai nos apoiar, porque isso faz total diferença para que esse canal continue existindo, tá bom? Então salva o nosso link, esse link serve para qualquer compra que você for fazer, você pode clicar nele e andar na Amazon, pesquisar, entrar na sua wishlist, tudo que você comprar depois de ter clicado no link vai ajudar a gente com alguma comissão, e isso, cara, faz toda a diferença pra gente manter o nosso trabalho, beleza? Acho que por hoje é isso, tem algo a dizer, meu amor? Entrem no clubinho pra ler com a gente, comprem o nosso link e é isso aí. É Vamos isso. pra mais uma semana. É isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau.